Olá, bem-vindo a mais um documentário da RT Vídeos. Nossa série hoje trará um assunto interessante: conhecimentos, lendas, mitos, atualidades, histórias, curiosidades e muito mais. Tudo isto fazem parte dos conteúdos que trazemos em nossos documentários. Vamos ao de hoje então? Cemitério Poblenou, uma verdadeira exposição de arte que vale a pena ser visitada. Cemitérios podem não ser somente um lugar tenebroso, cheios de mistérios e histórias assustadoras, mas sim, um registro e um memorial de arte. Lendas e histórias interessantíssimas as quais devemos conhecer. Poblenou é assim, um cemitério um tanto curioso e visitado por muitos turistas que vão além da cidade de Barcelona na Espanha. Estivemos lá, e simplesmente ficamos surpresos com o acervo de arte e cultura existente. Por detrás de cada peça de escultura, muita arte as quais retratam toda a história dessa linda cidade catalã. Um curioso ponto turístico a visitar. Turistas do mundo todo passam diariamente por ali para conhecer seu acervo. Há de tudo. Onde a morte é retratada com muita arte. O cemitério do Poblenou foi o primeiro a ser construído fora da cidade amuralhada, no ano de 1775. Foi idealizado para solucionar os problemas de insalubridade que os enterramentos em fossas paroquiais causavam. Durante a invasão de Napoleão, o cemitério foi destruído. Em 1813, o arquiteto italiano Antonio Genesi foi o responsável por reconstruir o cemitério, inspirando-se nas ideias da Revolução Francesa. O estilo empregado pelo arquiteto foi o neoclássico. Seguindo os princípios de igualdade e racionalidade, ordenou o cemitério de forma que todos fossem iguais, onde ninguém era mais que ninguém, adotando o sistema de nichos verticais. A capela e a entrada do cemitério refletem o estilo neoclássico com colunas que remetem à razão, à arte grego-romana e pirâmides à ciência, representando a perfeição das formas imutáveis. Na segunda metade do século XIX, a burguesia da cidade não estava interessada no discurso de igualdade que a arquitetura tentava impor a Barcelona. Neste período, a capital da Catalunha despontava como a cidade mais rica da Espanha, por conta da indústria têxtil. E novos ricos surgiam no cenário social e político. Em 1852, a burguesia exigiu ao cemitério um departamento exclusivo, onde construir seus mausoléus e túmulos ostentosos. Esta parte é uma verdadeira galeria a céu aberto, com esculturas de anjos, mulheres e seres que enfocam a morte e a história dos mortos. Passear por este departamento é como abrir um livro, onde a história de Barcelona e sua gente se conta através de esculturas, grades e lápides. Um livro que pode ser tanto de história como de arte. Os arquitetos também está presente nos túmulos do Poblenou. Por isto, os cemitérios mais que falar da morte nos falam da sociedade em que vivemos e dos nossos costumes. Afinal, a morte faz parte da vida. Por todo o cemitério vemos esculturas de grande beleza, mas nenhuma delas supera o Beijo da Morte, encomendada a Jaume Barba, em 1930, pelos pais do jovem morto e ali enterrado. Uma curiosidade deste cemitério é que no final dele tinha um departamento destinado aos judeus. Atualmente, este departamento está destinado aos ciganos. Enquanto nos voltamos às tumbas mais discretas, em nichos verticais, os ciganos optam por túmulos ostentosos, recuperando as ideias de enterramento do final do século XIX e começo do XX da burguesia catalã. A mais famosa das esculturas é o Beijo da Morte. O Beijo da Morte
escultura feita em 1930. As muitas esculturas chamaram atenção pelo simples fato de terem sido lapidadas em mármore, com as mãos e com ferramentas vindas da Idade Média. A perfeição é algo à parte. O nome da peça é O Beijo de la Muerte, do catalão é O Petó de la Morte, o Beijo da Morte, e remonta ao ano de 1930. Encontra-se no cemitério Poblenou, ou Poblenou, também chamado de o Velho ou do Leste, localizado na capital espanhola, a servir de belo e desconcertante lápide de um fabricante de tecido da região, José Laudete Soler. A família de Laudete chorava a morte do filho e então encomendou uma escultura que ostentasse respeitosa e solenemente sua tumba. A história e a autoria do monumento divide opiniões. A necrópole original disse ter sido destruída por tropas napoleônicas nos anos de 1775, sendo reconstruída no início do século XIX, quando estendida e modelada num estilo sóbrio e neoclássico. A assinatura da obra, e atribuída por alguns a Jaume Barba, conquanto outros a considerem mais plausível de ser conferida a João Fontibernat. A Virgem a segurar nos braços o Jesus morto é mais uma das curiosas obras de arte escondida. Uma mística de erotismo e repulsa emerge da figura. Um esqueleto alado concede um beijo à face de um belo e jovem rapaz desfalecido em seus braços. A morte abraça e acolhe a juventude, que se entrega, em paixão, em decadência, em impotência, em resignação. Assim é este cemitério, e não dá para passar pela cidade de Barcelona na Espanha sem o conhecê-lo.